E eu quero falar hoje sobre um tema que nós já falamos várias vezes, mas nós estamos precisando. E nós precisamos mesmo urgentemente. Por quê? Veja bem, em todas as áreas da nossa vida, vou começar por aqui, em todas as áreas da nossa vida nós precisamos, para alcançarmos, para termos, vou usar a expressão, para termos sucesso, para alcançarmos o que nós esperamos, para alcançarmos os resultados que nós esperamos na nossa vida, para a nossa vida, nós precisamos estar animados. Concorda comigo? Quem concorda comigo diz amém. Amém. Por exemplo, no seu relacionamento matrimonial você precisa estar animado, né? Imagine só, a questão não é namorar poucos dias, a questão não é namorar alguns meses, a questão é viver com a pessoa que você escolheu para o resto da sua vida. A questão é o seguinte: entra dia, entra semana, entra ano, sai ano, e a mesma pessoa, tá? Então você fez um contrato, um compromisso diante de Deus, que você vai até que a morte os separe, né? Então, mas isto precisa ser renovado na nossa vida. Este amor, este companheirismo, a cumplicidade precisa ser renovado na nossa vida. Concorda comigo? Amém. Precisa ser renovado. Senão, tem dia que dá vontade de socar o pé no pau da barraca. Não, você não pode chamar sua esposa de barraca, né? E você não pode chamar sua esposa de barraco, né? Porque, veja bem, não, é verdade, tem pessoas que não conseguem manter, o flow, o movimento do relacionamento, gente. Então, precisa ser renovado, precisa ser reavivado, constantemente precisa ser alimentado, tá? Nos seus negócios, você começa um empreendimento, você vai trabalhando, você sabe que você precisa do seu trabalho, e você precisa empreender cada vez mais, você precisa aprender como melhorar, você precisa aprender como maximizar aquilo que você está fazendo como profissão. Concorda comigo? E para isso você precisa aprender coisas novas, né? Se você trabalha, vou usar um exemplo, quem trabalha com pintura, por exemplo, de paredes, de vez em quando o trend, né? De vez em quando os estilos de pinturas mudam, né? É fall finish, né? É accent wall, voltou agora papel de parede. Então você tem que estar com isso avivado em você, isso tem que ter vida, a pessoa tem que estar antenada com tudo aquilo que está acontecendo à volta, para não perder o quê? Não perder o flow, não perder o momento. A gente tem que estar antenado. Pessoal que trabalha na área de tecnologia, gente, tecnologia fica obsoleta todo dia, quase que é. Constantemente tem que estar fazendo update. E o mais interessante é que todos nós dependemos de uma forma ou de outra de aplicativos. Concorda comigo? Sim. Nós precisamos de aplicativos. Gente, quem diria que nós iríamos usar um tal de Facebook? É uma bênção, mas é um inferno também. Quem diria que a gente iria precisar de WhatsApp? É uma bênção, mas é um inferno também. Mas está aí. E o que acontece? Quando eles têm ferramentas novas para cada aplicativo, você precisa fazer o quê? Update. Você tem que fazer um update. O que significa? Você tem que revitalizar o seu aplicativo, o seu sistema. Telefone, celular. Geralmente, o fabricante, os provedores de celular, eles já sabem, eles fabricam já com um prazo para vencer, para fazer você trocar ele. Para fazer você trocar ele. E às vezes chega um período que começa a dar tanto defeito que fala, vou trocar esse negócio. Eu vou pegar o melhor, eu vou fazer um upgrade desse negócio. Faz sentido ou não faz? Não é isso que acontece? Você tem que fazer o quê? Você tem que reavivar aquilo, você tem que revisitar, você tem que fazer esse upgrade, né? E você tem que estar bem corrente, né? Naquilo que está acontecendo no mercado de tecnologia. Eu conheço algumas pessoas que mexem com tecnologia.
E constantemente eles falam que precisam estar fazendo um update no conhecimento deles. Pense em qualquer outra área, né? Quem trabalha com carro, né? Estou vindo ali, né? Quem trabalha com carro também, quer seja na venda, quer seja na compra, você tem que sempre estar antenado para poder fazer uma boa compra, fazer uma boa venda. Não é verdade? Qualquer área quer que seja que nós estejamos envolvidos na nossa vida. O pessoal do real estate, por exemplo, hoje em dia tem pouca oferta e muita procura. E o pessoal que mexe com isso acha bom, mas acha ruim também. Por quê? Porque não tem inventário o suficiente para a procura. E por isso que eles precisam estar se reinventando, aprendendo técnicas novas para poder achar as propriedades certas para poder encaixar ao cliente certo. Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque todos nós, em um ou outro momento da nossa vida, precisamos de revitalização. Todos nós, em um ou outro momento da nossa vida, precisamos de um fôlego novo. Precisamos de fôlego novo. Nós precisamos de um ar diferente na nossa vida. Aqui e ali, nós vamos precisar, se nós vamos continuar caminhando para frente, como pessoas, como homens e mulheres de Deus, como servos do Senhor, nós também precisamos atualizarmos-nos. Nós também precisamos de um avivamento, de um reavivamento. Nós precisamos rebuff ourselves, né? Nós precisamos nos reinventar também, mas não na nossa força, mas na força do Senhor. É verdade. Não no nosso entendimento, mas no entendimento do Senhor. Não na nossa capacidade, mas no mover do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. É verdade. Porque quando a gente opera em Deus, quando a gente opera no Espírito de Deus, o Senhor, Ele chega junto, Ele complementa as nossas fraquezas. Ele não complementa as nossas fraquezas para que elas continuem fracas, mas Ele vem, Ele chega junto às nossas fraquezas e Ele toma as nossas fraquezas e nos fortalece. Ele substitui a fraqueza por fortaleza. Estão comigo aí? Amém. Então veja bem, você precisa de um alento novo, de um sopro novo. Nós precisamos de um sopro novo. E que eu quero fazer uma proposta para todos nós aqui hoje. Que tal se nós clamarmos a Deus por um fôlego novo sobre a nossa vida? Glória a Deus. Que tal se nós clamarmos juntos a Deus por um sopro novo de Deus sobre a nossa vida? Antes de ler o texto, eu quero lembrar os senhores e as senhoras aqui, os meus irmãos queridos, né, aqui hoje, o seguinte: quando Deus criou o homem só passou a ter vida porque Deus deu o primeiro sopro. Deus assoprou sobre o homem fôlego, espírito de vida. E nós só passamos a existir por causa do fôlego de Deus. E na nossa jornada, na nossa caminhada, parece que às vezes a gente perde o fôlego. E é horrível você perder o fôlego. É horrível você caminhar sem fôlego. É horrível você querer continuar ou querer avançar sem ter fôlego. Conversava com um irmão há poucos dias e ele falava para mim assim: nossa, estou ficando ofegante constantemente. Eu ando um pouquinho, eu fico ofegante, eu perco o fôlego. Quase perco o fôlego. É horrível. Brincando de bola quando eu era pequeno, uma vez eu levei uma bolada, usar aquela expressão bem nossa mesmo.
levei uma bolada na boca do estômago. Foi uma bolada, uma bola de futebol de salão, aquela bola maneirinha de futebol de salão. Foi uma paulada que o cara chutou lá e eu, tô na frente aqui, pum! O que aconteceu comigo? Perdi o fôlego, caí no chão, fiquei ali. Horrível. Estávamos lá na cidade que nós fomos visitar com a família no Brasil agora. Como é que é a cidade lá? Pirinópolis. Não, é outro nome. Não, foi em Pirinópolis. Nós fomos a Pirinópolis, uma cidadezinha lá do Goiás. Cidade linda, muitas montanhas lá, e tem cachoeiras. Aí nós fomos almoçar na cidade. A cidade, ela é patrimônio histórico internacional. É tombada pela ONU, né? A ONU chegou e tombou a cidade. A ONU apontou ela como cidade histórica internacional. Aí nós fomos almoçar. Gente, na hora do almoço, eu estou falando isso por causa de perda de fôlego. E não é coisa de velho não, porque eu não sou velho não. Mas olha só. Eu peguei uma pimenta meio forte. E quando eu joguei, dei a primeira, coloquei na boca. Que muitas pessoas sabem que eu gosto demais de comer pimenta. E eu como pimenta na boa mesmo. Joguei a pimenta na boca. E quando eu joguei a pimenta na boca, eu fiz assim, ó. Quando eu inspirei aquela pimenta, trouxe para dentro, puxei para dentro, eu acho que a pimenta entrou no buraco errado. Gente do céu. Prendeu a minha respiração, que eu fiquei sufocado, desesperado, eu fiquei desazado, eu fiquei pasmo, eu fiquei doido, tudo que vocês quiserem adjetivar aí, eu fiquei. Que pimenta, hein? Ô, pimentinha danada. Perdi o fôlego. Eu tive que correr lá. O pessoal lá querendo me apertar. Eu falei, não, deixa eu segurar aqui. Pulei assim no negócio do muro. Estiquei o meu corpo para. Que filho. Gente, que fôlego, que ar gostoso foi aquele que eu estou vivo. Eu estou conseguindo, eu estou vivo, vou continuar vivo aqui. Eu fiquei preocupado. Demorou voltar ao fôlego. Gente, eu estou falando isso, mas uma vida sem o fôlego de Deus Verdade. não merece viver. Uma vida vivida sem o sopro do Espírito de Deus sobre si não merece viver. Nós caminhamos a nossa vida preocupados com tudo aquilo que se relaciona conosco, preocupados com o nosso trabalho, preocupados com o nosso ganho, preocupados com a nossa família, preocupados com isso, com aquilo, com tudo. E nós nos esquecemos do mais importante. Prestem atenção nisso. Se nós tivermos Ele, o mais vai ser acrescentado. Amém, é verdade. Se nós tivermos o Senhor, se nós nos ocuparmos de buscar o Senhor e o reino dele, as demais coisas serão acrescentadas, diz a palavra. Então eu quero propor hoje para nós juntos aqui clamarmos por um sopro diferente, por esse sopro, esse fôlego do Espírito sobre a nossa vida, que nos dê vida novamente, que nos dê vida novamente. E a palavra de Deus fala exatamente sobre isso. É interessante como que a palavra de Deus tem alguns versos, tem alguns contextos que nos mostram algumas coisas muito interessantes que se relacionam com o nosso dia a dia. Se nós pararmos e percebermos, tem a ver com a gente. Olha só, lá em Abacuque, o profeta, no capítulo 3, versículo 2, ele diz o seguinte: Senhor, ouvi falar da tua fama, eu tremo diante dos teus atos. Olha só que coisa fantástica agora. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras que o Senhor fez conhecidas em outros tempos. Olha só que coisa fantástica. Quando eu li esse versículo novamente, já conhecia, já preguei nesse verso, mas quando eu reli essa semana, eu falei: Senhor,
Nós precisamos disso. Nós precisamos deste sopro diferente, nós precisamos deste avivamento diferente na nossa vida. Não este avivamento de simplesmente a gente sentir os calafrios na hora do culto, mas um avivamento que perdure, que seja perene, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de novo, que nós possamos ter esse avivamento contínuo na nossa vida. Aleluia. Nós precisamos. Olha só que coisa interessante, o profeta fala: eu ouvi falar da tua fama. O Deus que nós servimos, Ele é famoso. Amém. O Deus que você serve, Ele tem fama. O que significa isso? Ele tem história. Ele não é um Deus que foi criado por uma cultura perdida em algum lugar. Esse Deus não foi achado no fundo de um rio. Esse Deus que nós servimos, esse Deus tem história, tem recorde. Glória a Deus. Por isso que o profeta fala assim: ouvi falar da tua fama. Talvez ele não tenha experimentado historicamente no passado o que Deus houvera feito, mas agora como passou de geração em geração as histórias de Deus, agora este profeta, ele tem o recorde da história de Deus, e quando ele vê o recorde da história de Deus, quando ele vê o que Deus fez, quando ele vê como Deus agiu, quando ele vê a história de como Deus criou todas as coisas, quando ele vê a história de como Deus chamou Abraão de onde ele estava e o levou para outro lugar, quando ele vê a história de Moisés, quando ele vê a história de José, quando ele vê a história de Elias, quando ele vê a história do que Deus fez na vida de tantas pessoas, ele olha para a história e fala: Senhor, Tu és verdadeiramente famoso, Tu realmente tem realizado coisas grandiosas. Eu quero te pedir, Senhor, faz de novo. Aleluia. Faz de novo, Senhor, tudo aquilo que o Senhor fez. Mas olha só que coisa interessante. Ele não simplesmente queria aquilo que Deus havia feito, mas ele queria o Deus que fez. Aleluia. Parece um trocadilho vazio, mas não. Veja bem, ele não somente queria o que Deus havia feito, porque é muito fácil a gente querer as bênçãos. Sim, Deus está pronto, Deus pode, Ele quer nos abençoar cada dia mais. Mas vejam bem, meus irmãos, Ele não somente quer que nós venhamos desejar a bênção, mas Ele quer que nós venhamos desejar desesperadamente o abençoador. É isso aí. E o interessante é que o profeta, ele coloca esse verso em um contexto muito legal. Eu acho bacana a forma com que ele coloca no contexto, porque ele relembra do que Deus havia feito, ele fala da fama de Deus. Se eu fosse perguntar a vocês aqui, contem para mim uma história, alguma coisa que você conhece na Bíblia, ou na sua própria história, do que Deus já fez, e que isso chamou a sua atenção. Todos nós teríamos um momento na nossa vida que nós lembraríamos da história, nós lembraríamos do caos, nós lembraríamos do que Deus fez, nós lembraríamos do caos que Deus nos tirou, nós lembraríamos de um feito de Deus sobre a nossa vida. Todos nós teríamos um marco. Aqui Deus agiu na minha vida. E olha só que coisa interessante, ele fala o seguinte: Senhor, ouvi falar da tua fama. Olha o que ele faz, ele prepara um ambiente para que Deus possa agir. Ele fala: Senhor, eu ouvi falar da tua fama, o Senhor é bom mesmo, o Senhor é poderoso mesmo, mas Senhor, olha só, depois de que eu vi as coisas que o Senhor fez, olha o que ele fala, eu tremi e temi diante de tamanhos atos do teu poder e da manifestação do teu poder. O que significa isso? Reconhecimento, preparação de um ambiente. Nós precisamos desse sopro de Deus sobre a nossa vida. Nós precisamos reconhecer não somente que Deus faz atos tremendos, mas nós precisamos reconhecer e ter temor
daquilo, da presença de Deus. Nós precisamos ter temor. Ter temor não significa ter medo de Deus, antes é ter um profundo respeito por Deus e saber quem Ele é e o que Ele faz, e que Ele está no domínio de todas as coisas, Ele está sobre todas as coisas. E olha só, presta atenção nisso, olha só, coisa fantástica que Ele fala, que isso me chama muita atenção. Tenho tremor diante dos teus atos, diante das coisas que o Senhor faz. Eu me humilho. A sensação de humildade diante do poder de Deus. Às vezes nós podemos até pensar, tem pessoas que se tornam tão autônomas, que pensam o seguinte, que não precisam muito de Deus, que não precisam estar dependendo de Deus, porque afinal de contas esse Deus é bom demais, e porque esse Deus é bom demais, quando eu precisar dele eu compro a ele, mas eu vou viver na minha vida do meu jeito, vou fazendo do meu jeito, vou fazendo a minha história, e quando o bicho pegar eu compro a Deus. Em linhas de regra geral funciona mais ou menos assim. Quando o bicho pegar eu vou para Deus. Ora, Deus vai nos receber? Vai. Deus vai tratar conosco? Deus vai tratar conosco. Mas olha só o que vai acontecer depois. Porque nós buscamos a Deus só pelo que Ele pode fazer para nós, e não buscamos a Deus por quem Ele é e por quem Ele representa na nossa vida. Nós deixamos passar a oportunidade de estarmos e vivermos verdadeiramente Deus. É verdade. Então, meus queridos, eu tremo diante dos teus atos. Eu estremeço. Eu me sinto pequeno. Porque o Senhor é grande. Nós cantamos aqui, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Fantástico esse louvor, gente. Vocês concordam comigo? Amém. Gente, que louvor abençoado quando a gente ministra na presença de Deus. E aqui eu quero chamar a nossa atenção, gente. Nós precisamos ter empolgação para louvar a Deus. É verdade. Gente, nós precisamos ter empolgação para louvar a Deus. Nós temos que ter pegada. Nós temos que ter aquele drive para louvar a Deus, gente. Os irmãos estão aqui, tocando, dando o melhor de Deus na vida deles para Deus, e eles estão simplesmente nos ajudando. Nós precisamos disso, Senhor. Nós precisamos disso. Louvar a Deus, porque quando nós louvamos a Deus, nós estamos reconhecendo Ele. Quando eu louvo, eu reconheço Ele, eu exalto, eu coloco Ele no lugar que Ele é devido, eu coloco Ele no trono dEle, eu coloco Ele entronizado sobre todas as coisas. Bacana, não é mesmo? Amém, irmãos? Amém, é verdade. Mas acima de tudo, eu vou colocar Ele entronizado na minha vida. Aleluia. Ele precisa ser entronizado na minha vida. Avivamento, reavivamento não acontece se nós não começarmos a reconhecer esse senhorio de Deus, esta posição de Deus que deve ter na nossa vida. O profeta fala: Senhor, eu ouvi falar das coisas fantásticas que o Senhor fez, o Senhor realmente é tremendo, mas quando eu olhei para tudo isso, eu me estremeci, eu me senti pequeno, eu me apequenei diante da tua grandiosidade, diante do teu poder, diante da tua majestade, diante do teu senhorio, diante do controle que o Senhor tem de todas as coisas. Concorda comigo que Deus tem o controle de tudo? Amém, irmãos? Quem concorda comigo? Amém. Quem acha que Deus tem o controle de tudo, diz amém. Amém. Aleluia. Está fraco demais, são poucas pessoas. Vamos lá, de novo. Vamos fazer de conta que nós estamos lá assistindo Atlético Mineiro e Goiás. Vamos lá? Gente, vai ser melhor, né? Porque é para o Senhor, né? Vamos lá? Quem concorda que Deus tem o controle de tudo, diz amém. Amém. Melhorou esse negócio. Vejam bem. Ele tem o controle de tudo. Agora, olha só a pergunta. Ele tem o controle da sua vida. É uma pergunta dentro da outra.
até que ponto Ele tem o controle da minha vida? Se Deus não pode controlar a minha vida por 2 horas, 1h30, 2 horas, 1h40, 45, dependendo do dia, quando nós estamos aqui no culto, se Deus não pode ter o controle da minha vida, aqui, Deus não pode controlar nada na minha vida. Se eu não descanso que Deus tem esse controle, Deus não pode controlar nada. Deus, Ele precisa ter o controle de tudo na nossa vida. Amém. Aleluia. Esses são princípios básicos para a gente permitir Deus assoprar novamente em nós, gente. Aleluia. Isso é verdade, Senhor. O Gente, Espírito Santo gente, de Deus. Gente, nós precisamos desse negócio. Aleluia. Nós precisamos, quando nós estivermos lá no quarto da nossa casa orando, nós precisamos sentir o hálito de Deus sobre nós. Aleluia. Quando nós estivermos dentro do carro, dirigindo o carro para Miami, para o norte, para o West Palm Beach, para qualquer lugar que que seja, estiver dirigindo o carro, nós sentimos o hálito de Deus assoprando sobre a nossa vida. Nós precisamos, quando estivermos na sala da nossa casa com a nossa família, nós precisamos sentir o hálito de Deus assoprando ali. Quando eu estiver em qualquer lugar e eu precisar falar de Deus, Deus está conosco. Porque é que às vezes a gente pensa que Deus está em alguns lugares, mas em outros lugares Ele não está. Porque, olha só, coisa interessante, em alguns lugares a gente se comporta, a gente lida, a gente tem uma atitude como se Deus estivesse presente, em outros lugares a gente tem atitudes como se Deus estivesse ausente. Verdade, ó Deus, tenha misericórdia de nós. Como se Deus estivesse ausente. Queridos, boa notícia para todos nós. A palavra de Deus nos diz o seguinte, que Deus está presente em todo lugar. Aleluia, sou Deus. Deus ocupa todo lugar e Ele ocupa a nossa vida. Se nós pensarmos dessa perspectiva, como é que nós vamos querer pensar que Deus está em alguns lugares e não está em outros lugares? A palavra de Deus diz que nós entendemos claramente que Deus Ele é onipresente. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Em todo o tempo. Agora, melhor ainda, Deus é eterno. Aleluia. Deus está no passado, está no presente e está no futuro. Verdade, Deus. Veja bem, é um passado presente e um futuro presente. Deus está presente. Eu não sei você, mas eu preciso desse sopro de Deus novamente. Amém. O primeiro sopro do Éden, que deu vida ao homem, é o mesmo sopro que nós precisamos ser revitalizado em nós. Amém, meu Deus. Isso é verdade. O profeta ele fala assim, olha, eu temo diante dos teus atos. Aleluia. Você tem temor de Deus ou você tem medo de Deus? O que você sente? Temor significa, eu já vou repetir novamente, temor significa profundo respeito. E vou dizer uma coisa para vocês, olha só que interessante. O temor, esse profundo respeito, significa o seguinte, até mesmo quando eu vou cultuar a Deus, eu me desprendo de todas as coisas lá de fora e fico focado em Deus. Amém. Isso é verdade. Deus vê quando a gente está conectado com Ele ou quando a gente divide o nosso cérebro, metade para um lado e metade para o outro. Deus vê quando a gente está no culto e a gente está sentadinho. Eu vi um outro dia, o cara sentou assim, cruzou a perna. Eu vou tentar fazer esse negócio. Não caiu, levantou as duas pernas. Tem um negocinho assim por baixo. Deus vê quando a gente está conectado com Ele e quando não. É verdade, Deus. E eu vejo também, porque é um desperdício do nosso tempo, da qualidade do nosso tempo. Se eu vou a um concert, naquele concert eu procuro focar naquilo que está acontecendo ali, porque eu vou ser ministrado por aquelas pessoas. Amém. Cristãos, concert cristão, porque o contexto, o ambiente é para aquilo. Se eu vou ouvir uma outra pessoa pregando, eu assento-me e eu ouço, porque eu vou aprender alguma coisa. Amém, aleluia. Eu vou aprender. Amém. Olha então para mim. Quando eu estou num ambiente de culto, o ambiente de culto, no Velho Testamento, Novo Testamento, o ambiente de culto, não é o que muitas pessoas fazem hoje, não é um show. Não é um show. O pessoal que vem louvar
ministrar louvor conosco. Não é um show. Verdade. Ainda que pareça um show, não é um show. É uma ministração. Nós estamos louvando a Deus. A palavra pregada não é um show de técnica de comunicação. Não é um show. Neemias, quando ele foi restaurar o culto, quando ele foi restaurar o templo, veio Esdras com a palavra, ele ficou horas e horas e horas ali, fazendo o culto e pregando e ensinando o povo novamente a lei de Deus. Aleluia. Calma, não é o caso hoje. Que pena. Mas eles levaram a sério aquilo. E quando a gente caminha nessa direção de dar valor à palavra de Deus, porque olha só, nós chegamos no horário para nossa corte. Levei um ticket na 95, eu tenho que ir na corte, eu chego no horário. Eu tenho que ir ao médico, eu chego no horário, porque se eu chegar atrasado no médico, o médico não me atende mais. Imagine se Deus decidisse fazer isso conosco. Tem misericórdia, Senhor. Mas não, o negócio é que hoje em dia nós segmentamos muito a nossa fé e nós temos as prateleiras, né? A gente pick and choose. Não, nós estamos diante da palavra do Senhor. Olha só, o profeta fala assim: eu tremo, eu bato nas bases por causa dos teus grandes feitos. Aleluia. Deus, que seja verdade na nossa vida. Aí, isso me chama a atenção. Dois pontos importantes aqui. Vou tirar aqui só dois, aqui que é só dois. Dois pontos importantes aqui, logo no início desse versículo. Gente, um versículo da palavra. Primeira coisa é que ele ouviu falar. Segunda coisa, ele tremeu. Ele criou o ambiente. Ele se arrependeu. Ele se humilhou. Terceira coisa, olha só, ele pede: Senhor, já que o Senhor fez, eu tremo nas bases por causa do teu grande poder. Que tal se o Senhor fizer novamente do jeito que o Senhor fez antes? Amém. Aleluia. Que tal se o Senhor vir novamente de maneira poderosa e assoprar esse fôlego poderoso do Senhor sobre nós novamente, Senhor? Amém. Que tal se o Senhor fizer isso? Realiza de novo. E olha só que coisa interessante. Ele ora, porque nós oramos às vezes assim, pedindo a Deus, sabendo que Deus pode fazer, mas a gente fala assim: quando o Senhor quiser, Senhor, o Senhor faz. Ele não dirige Deus, mas ele pontua para Deus qual que é a expectativa dele. Aleluia. Senhor, é o seguinte: se o Senhor vai fazer alguma coisa de novo, por favor, faz no meu tempo, faz agora, que eu ainda estou aqui, Senhor, enquanto eu estou por aqui, faz nesta época, é o que ele diz, faz enquanto eu estou aqui, porque eu quero ter o privilégio de participar desse movimento, eu quero ter o privilégio de participar desse novo mover do Senhor, eu quero ter o privilégio de ser contado novamente, de fazer parte novamente dessa manifestação poderosa do Senhor. Faz de novo enquanto eu estou por aqui, Senhor. Aleluia. Ele fala para Deus: Senhor, eu não somente reconheço que o Senhor é tremendo, que o Senhor é grandioso, que o Senhor faz mesmo, eu não só reconheço isso, Senhor, eu tenho muito respeito pelo Senhor, Senhor, eu me humilho, eu me curvo diante do Senhor, e eu lhe peço pelas tuas misericórdias, deixa eu fazer parte desse novo mover do Senhor. Me dá a chance, Senhor, me dá a oportunidade de estar lá, de ser contado, me dá a chance de ser pelo menos um Esdras, me dá a chance, Senhor, de ser um Ur, me dá a chance, Senhor, de ser um Elias, me dá a chance de ser um Paulo, me dá a chance, Senhor, de ser um homem ou uma mulher de Deus, no mover que o Senhor tem para fazer. Amém. Glória a Deus. Me dá a chance. Ele poderia orar assim, fazer: Senhor, é o seguinte, eu estou aqui já caminhando, já vi muita coisa, faz aí a próxima geração.
Ele quer que Deus atue assim, mas ele fala assim, faz ainda no meu tempo. Quantos de nós queremos experimentar de Deus? Quantos de nós queremos ver Deus manifestar o poder dele aqui hoje? Quantos de nós queremos ver Deus manifestar o poder dele na nossa vida? Quantos de nós queremos mesmo que o Espírito Santo de Deus tome conta da nossa vida e manifeste o poder dele sobre a nossa vida nesse tempo? Quantos de nós realmente queremos? Quantos de nós realmente queremos que Deus derrame a taça de avivamento sobre as nossas vidas? Aleluia. Glória a Jesus. Glórias ao teu nome. Xalamasere, cantere, lomantere, soralacante. Derrama no nosso tempo, Senhor. Cantere, masere, Minha oração é que todos nós possamos ter o sentimento, o desejo de que aconteça nesse tempo. Deus. O desejo que aconteça nesse tempo, nessa época. Espírito Santo. Não, agora que eu tenho filhos e tenho muita criança. Não. Eu louvo a Deus por algumas pessoas que eles step up, ainda tendo muitos filhos, step up para poder servir a Deus nos momentos que Deus chama, nos momentos pontuais. Glória a Deus. Realize de novo. Realiza, Senhor. Quantos de nós tivemos experiências com Deus? Quantos de nós já quebrantamos, tivemos o nosso coração bem aquebrantado, cheio de temor a Deus? Quantos de nós cancelamos o nosso celular na hora do culto? Vou cancelar esse treco. Puf. Fechei porque vou prestar atenção no que está sendo falado. Eu quero receber o que está sendo falado. Eu quero receber o que está sendo falado. Se você receber uma palavra, que você tiver a atitude de receber essa palavra, creia-me, vai ser transformado na sua vida. Amém. Quantos de nós, quando nos convertemos, nós sentimos aquele amor, aquela paixão por Deus, pela obra de Deus? Quantos de nós, quando nos convertemos, sentimos aquele ardor, aquela coisa queimando no nosso coração? Quantos aqui poderiam dizer assim, olha, queimou vivo no meu coração, queimava no meu coração? Quantos aqui poderiam levantar sua mão? Queimava, você sentia arder no seu coração, aquela paixão pelos átrios do Senhor, aquela paixão pela casa de Deus, aquela paixão por um momento de oração, aquela paixão por um momento de louvor, aquela paixão por estar com os irmãos, aquela paixão por convidar pessoas para ouvir a palavra, aquela paixão por louvar a Deus, aquela coisa queimava por dentro. Você mal queria esperar chegar sexta-feira ou chegar no domingo para ir para a casa do Senhor, para reunir com os irmãos. Hoje em dia não, eu posso ficar em casa, não preciso de estar reunido. A palavra do Senhor fala o seguinte: não deixemos de congregar como alguns estão fazendo. Aleluia. É Bíblia, gente. A conversa de hoje em dia, daquilo que é bom, mas é ruim, como já dizia a nossa amiga Dilma Rousseff, aquilo que é bom, mas é ruim. Olha só que coisa interessante, isso aqui é bom, mas só que vem impregnando na mente de pessoas falsos ensinamentos também. Hoje em dia você tem um número sem fim de gente que ensina de maneira errada a palavra de Deus, ensina de maneira errada, e aí nós vamos para o supermercado da fé, pick and choose. Não, isso aqui está mais ou menos em alinhamento com aquilo que eu estou querendo viver agora. Eu não quero muito compromisso, eu não quero muito isso. Eu estou decepcionado com a igreja, eu estou decepcionado com o pastor, eu estou decepcionado com a fé, eu estou decepcionado com aquilo, estou decepcionado com aquilo outro. Mas deixa eu dizer algo para vocês. Se nós pedimos que o Espírito Santo de Deus, que Deus venha soprar sobre nós esse fôlego do Espírito, eu te garanto que qualquer decepção vai ser curada, que qualquer trauma vai ser curado, que Deus vai curar a nossa vida de tal maneira que nós vamos voltar a ter paixão novamente. A palavra do Senhor, lá em Apocalipse, quando o Senhor envia mensagem às igrejas da Ásia Menor, a mensagem para a igreja de Éfeso é simples e curta. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta para o primeiro amor. Volta para o primeiro amor. Deus nos chama para voltarmos
para voltarmos, nós precisamos querer, nós precisamos pedir, nós precisamos não somente saber que Deus faz, nós não precisamos saber simplesmente que Deus já fez, mas nós precisamos entender que Deus continua sendo Deus, apesar de nós. Deus continua sendo Deus, apesar de mim. Deus continua sendo Deus, apesar das minhas fraquezas, apesar dos meus erros, apesar de mim. Deus continua sendo Deus, e porque Ele é Deus, Ele quer fazer de novo. E nós só precisamos falar: Senhor, faz de novo, mas faz agora no meu tempo. Deixa eu participar desse tempo. Não, Senhor, nós não queremos que seja somente a outra geração, mas nos meus dias eu preciso que o Senhor faça. É verdade, Deus. Oh Deus. Gritaria, né, gente? Aleluia. Gente, se vocês soubessem o que tem passado na minha cabeça nesses dias por causa desse verso. Se vocês soubessem. Se eu conseguisse pegar um canudinho assim, colocar no cérebro de cada pessoa. O que tem passado. Eu não quero viver do passado. Eu não quero viver do que Deus já fez. É verdade. Eu não quero viver daquilo que Deus já fez na minha vida. É verdade. Eu não quero viver do que eu já vivenciei. É verdade. Eu não quero viver do que eu já vivi, mas eu quero viver daquilo que Deus está fazendo e do que Deus vai fazer. Amém, Deus. E eu preciso ser parte disso. Presta atenção nisso. Eu me lembro quando eu ia no estádio de futebol assistir jogo. Eu já vi o Goiás ganhar do Flamengo, Estrela Dourada. Eu já vi o Goiás ganhar do Cruzeiro. Já vi o Goiás ganhar do Atlético Mineiro. Eu já vi o Goiás ganhar do Santos. Já vi o Goiás ganhar. Já vi o Goiás ganhar do Santos quando o Pelé jogava ainda. Sério? Só assim, pode ser velho. Não, é porque o Pelé veio jogar uma partida especial. Foi um jogo especial. Não sei se eles combinaram lá para o Goiás ganhar, mas pelo menos ganhou. Veja bem. É incrível a intensidade daquela torcida. Tem os seus times, tem os seus jogadores prediletos. Quando o cara dá um drible, quando o cara erra, o pessoal vai: errou, mas já acertou muito. Bate palma. Bate palma. Gente, mas que coisa, que ambiente fantástico é aquilo. Fantástico. Já fui em autódromo, eu era meio viciadinho em autódromo. Para ver Stock Car, iniciantes e novatos, Fórmula 3 sul-americana. Quando começou o campeonato mundial de moto velocidade, as grandes motos vieram para Goiânia, começaram o campeonato mundial, passou por Goiânia durante 3 anos e estava lá, bem demais, lá no autódromo, lá, era fominha para essas coisas, gente. Eu amo assistir Fórmula 1, o Zé Casa é meu companheiro de notícias de Fórmula 1. Gente, olha só, prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. Por que eu estou dizendo isso? É que quando a gente encontra pessoas que conhecem um pouco a história, quer seja do futebol, quer seja de automobilismo, quer seja de filmes, quer seja do que for de interessante, como que a gente viaja no tempo e relembra coisas que aconteceram naquela indústria, naquele esporte ou naquela atividade, quer que seja. E a nossa adrenalina vai lá em cima, a gente cria um excitement para falar sobre aquilo. Eu me lembro quando eu me converti. Não vou falar a data, porque vocês já sabem, alguns já sabem, pode até rir de mim. Aceitei Jesus, mas quando eu aceitei Jesus, eu fiquei apaixonado. Detestava ler, aprendi a ter gosto pela leitura na Bíblia. Na Bíblia eu comecei a gostar de ler. Eu não perdia uma oportunidade, aprendi a não perder uma oportunidade de falar de Jesus. No final de um ano de convertido, eu tinha levado muitos jovens amigos meus à bagunça para Jesus. Os meus amigos que fumavam maconha,
perto de mim. Agora, quando eu chegava e estava com um bagaço de maconha na boca, eles apagavam o óleo de martinagem. Desse jeito. Moralismo? Não, nada de moralismo. Se vocês quisessem continuar fumando, eu nunca fumei. Andava com eles, mas eu nunca fumei. Os bebum, eles bebiam perto de mim, mas eu nunca bebi. Olha só uma coisa, apaixonado por Jesus. Na minha época, eu nunca fui apologetic, eu nunca pedi desculpa por causa da minha fé. Hoje em dia você tem que pedir desculpa por causa da sua fé. Hoje em dia as pessoas estão muito vivendo o seguinte: eu não posso falar de Jesus, falar de fé para as pessoas, porque eu tenho que respeitar a ideia das pessoas, eu tenho que deixar a pessoa, eu não posso impor minha fé na pessoa. Não, está indo para o inferno e você tem a oportunidade de falar Jesus, de expressar Jesus, e você não expressa Jesus. Senhor, as coisas que o Senhor fez são tremendas. Senhor, eu me estremeço diante. Faz novamente. O que na verdade nós queremos que Deus faça novamente? Só as bênçãos? Ou nós queremos o abençoador? Ou nós queremos que o abençoador transforme a nossa vida, o nosso dia a dia? Não, falar de Jesus na faculdade não pode. Não pode o quê? Falar de Jesus para os meus amigos que não são cristãos não pode. Não pode o quê? Falar de Jesus para aqueles meus colegas de trabalho não pode. Não pode o quê? Senhor, perdoa-nos, Senhor. A palavra de Deus é clara. O único caminho que nos levará, que salvará a vida do homem é um. Não tem múltiplos caminhos. Não é uma provinha da vida que tem múltiplas escolhas. Somente um. Esse caminho se chama Jesus Cristo. Se nós não tivermos Cristo, se esse sopro de Deus na nossa vida, que se chama Cristo, não estiver, não reavivar a nossa vida, nós perderemos a oportunidade e nós levaremos outras pessoas a perderem a oportunidade de entrarem nos céus, de serem salvos. Eu oro para que Deus possa batizar-nos com esse sopro, de renovar o nosso amor para com Ele. E o renovar do nosso amor para com Ele é justamente o seguinte: temos paixão pela palavra dEle, temos amor e dedicação por uma vida de oração, de orarmos. Poxa, eu vou virar monge agora. Não, ninguém está falando nada disso. Ter uma vida comprometida de falar com Deus. Temos amor para com a casa de Deus. As nossas agendas, preste bem atenção nisso. As nossas agendas, elas precisam estar submetidas à agenda de Deus para nós. E não a agenda de Deus submetida à nossa agenda. Mas a nossa agenda está submetida à agenda de Deus. Fazer de novo na nossa vida significa o seguinte: sim, eu estou comprometido de falar desse amor, de falar de Deus, falar de Cristo Jesus para outras pessoas. Sim, Jesus. Pastor, você não sabe, mas tem muita gente desengrejada aí, muita gente desiludida, e daí? Você não é desiludido, você não está desiludido, ainda que em alguns momentos você possa conversar com pessoas, e às vezes a conversa de maus costumes pode influenciar você, fazer com que você se sinta desanimado com a fé, desanimado com o corpo de Cristo, desanimado com a igreja de Jesus. Mas deixa eu te dizer algo: se você fizer essa oração como esse profeta fez, o Espírito Santo de Deus vai soprar na sua vida de tal maneira que a sua vida será impactada, que você vai impactar a vida de outras pessoas, que você vai sentir esse calor novamente queimando no seu peito, na sua
somente você vai querer falar para os outros, você vai orar por você vai orar pela sua família, você vai ser exemplo para a sua família, na sua casa. Você não somente vai fazer isso, mas você também vai ser exemplo para outros, falando de Cristo para outros. Você vai orar pela sua igreja, você vai participar da sua igreja, você vai se voluntariar para servir no corpo de Cristo, na igreja que você serve. Outra coisa, não somente isso, quando você vir para o culto, no dia de você vir cultuar a Deus com seus irmãos, você vai sair de casa, vindo de caminho da igreja, você vai vir já louvando a Deus, você não vai vir amaldiçoando. Caramba, domingo de manhã eu tenho que ir para a igreja, 10h30 da manhã, esse culto podia ser meio-dia. Se fosse meio-dia, chegaria atrasado do mesmo jeito. Se fosse 1 da tarde, chegaria atrasado. Se fosse às 6 horas da tarde, chegaria atrasado também. Não importa, o problema não é aquilo que está separado para nós, o problema é aquilo que nós estamos vendo e como nós estamos praticando a nossa fé. Queridos, Deus tem mais para a sua vida, Deus tem mais para a minha vida, Deus tem mais para a nossa vida. Saia do seu comfort zone e coloque-se na posição de Deus, para que Deus abençoe a sua vida. Verdade. É isso mesmo. Oh, aleluia. Brincadeira. Aleluia. Vamos brincar de bolinha de gude, Aleluia. vamos soltar pipa. Depois do culto a gente vai. Aleluia, Jesus. Nós precisamos, gente. Verdade, Senhor. Just checking on you guys. Aleluia. Sério. We need that. Aleluia. Nós precisamos de Deus. Amém, Deus. Quando o amor de Deus é derramado no nosso coração, we step forward. Verdade. É bonito a gente ouvir na internet palavras de gente que fala: você precisa pegar essa chave, você precisa pegar essa chave, você precisa pegar essa chave. É bacana, eu curto esse negócio de chave. Até eu tenho um punhado aqui, coloquei na bolsa da minha esposa, tenho um punhado de chave. Mas se nós não pegarmos a chave da palavra de Deus, Aleluia. você pode ouvir tudo quanto é chave que for, que vai ficar sem a chave. Senhor. Meus queridos, o profeta aqui é tremendo, viu? Ouvi falar da tua fama. Eu tremo diante dos teus atos. Realiza de novo, Senhor. Faz sim, Senhor. Eu leio isso aqui, sabe como que eu sinto? Faz sim, Eu Senhor. sinto o profeta quase que chorando. Oh, Deus. Gente, quando você ouve uma história bacana, quando você ouve uma coisa legal que aconteceu e você gostaria que acontecesse com você, você fala: puxa, eu perdi, eu não estava lá, I wasn't there. Verdade, oh Olha que Deus. beleza. Tá, Aleluia. abraço, Oh, Deus. Deus te abençoe. Quem não sabe, esse menino é um milagre. Aleluia. É ele e o irmãozinho dele, são um milagre. Aleluia. Nós caminhamos ao lado de muitos milagres, gente. É verdade. Obrigado, Dani. Amados, Amém. eu amo vocês. Aleluia. Eu não posso, de forma alguma, permitir vocês caminharem sem experimentar o máximo de Deus, porque eu sei que Deus tem muito mais para vocês. Amém. E por isso, eu termino dizendo: faz isso em nossa época. Aí ele especifica: as mesmas obras Aleluia. e outras maiores. Amém, oh Deus. Amém. E outras maiores. Olha só, ele termina dizendo assim: Senhor, na tua ira, lembra-te da misericórdia. É verdade. Não que Deus tivesse esquecido de alguma coisa, mas é porque ele reconhecia a necessidade de misericórdia. Amém, oh Deus. Poxa, Fernando, que Deus te dê bons netos. Não dá para falar para ter esposa que você já tem. Aí eu tenho problema lá com a minha irmã, né? Então, que Deus te dê bastante neto. Amém, oh Deus. Aleluia, Senhor. Misericórdia. Amém, oh Deus. Não tem como nós vivemos sem misericórdia. É verdade. Irmãos, olha só, vou terminar. Vocês vão acreditar que eu estou terminando. Aleluia.
Misericórdia é não dar a alguém o que esse alguém merece. Graça é dar a alguém alguma coisa que ela não merece, um favor imerecido. Misericórdia, né, é não dar o que ela merece. O profeta, ele fala: Senhor, eu conheço a tua fama, o Senhor é tremendo, eu me humilho, eu te peço, faça de novo. Mas eu vou falar, Senhor, o que nós mereceríamos era a morte, mas lembra da tua misericórdia. Aleluia, Deus. O que nós merecíamos era a morte, mas age para conosco com muita misericórdia, Senhor. Sim, Senhor. E deixa a gente experimentar esse negócio, esse avivamento de novo. Eu quero orar. Aleluia. Eu quero que Deus venha soprar diferente na nossa vida. E assoprar, gente, diferente de Deus na nossa vida não é simplesmente um evento. Tem pessoas que pensam que avivamento ou soprar de Deus, reavivamento, é só um evento. Não. Ele pode começar num evento e se desdobrar por longo tempo. Aleluia. Porque avivamento tem que transformar-nos de dentro para fora. É verdade, Deus. Vamos ficar em pé? Amém.